Só aqui então. Bom, Boa. passados 2 minutinhos, vamos começar aqui então. Eu quero vou compartilhar aqui o slide, mas a ideia foi justamente trazer dois profissionais que eu admiro bastante, que eu tenho a oportunidade de conversar com bastante frequência também, para a gente bater esse papo sobre o Black Friday, sobre o que acontece nesse período, quais são as ameaças, como a gente pode se proteger. Mas antes de entrar nesse tópico, eu deixei um slidezinho aqui só para dar um apoio para nós e eu gostaria de deixar aberto para que se apresente Glauco, para quem ainda não o conhece, né? O Glauco ele é CEO da Bifish, ele é conselheiro hoje em algumas empresas, ele é host junto com o Nick, com o Cris lá no Conselho de Conselheiros, e ele é um palestrante já conhecido também, já palestrou na RSA, enfim, tem uma vasta passagem. Glauco, Eu vi, hein? Eu vi, isso é verdade. Eu palestrei 3 vezes na RSA, cara. É um prazer, uma honra poder representar o Brasil lá e mostrar que a gente também tem condições de levar conteúdo bom lá pros gringos. E também palestrei em alguns outros eventos menores lá fora. E aqui no Brasil, sei lá quantas palestras eu fiz por aí. 25, eu atuo no mercado há mais de 25 anos, cara. Porque a gente tá brincando, né? Desde o milênio passado. Fui executivo de grandes empresas, trabalhei por 15 anos CISO de grandes companhias aqui no Brasil, membro da comunidade bastante ativo, sempre gostei de fazer parte e continuo fazendo agora nesse papel aqui como CEO e fundador da Bifish, mas ligado e participativo na comunidade, como eu sempre fui. excelente. E para quem ainda não conhece aqui também, nosso Amir, que de velho só tem o sobrenome, é isso, né? É, isso não dá, né, Bruno? Cada vez mais a piada fica velha e o Amir também. Mas para aqueles que não conhecem, também mais de 25 anos atuando aí no mercado de tecnologia, muitos deles relacionados à parte de disponibilidade de aplicação, balanceamento de carga e equipamentos de networking, e depois também na área de segurança. Então, bastante treinamento nas costas aí. E foi legal porque isso acaba possibilitando a interação e conhecer diversos cenários, diversas pessoas que trabalham na área que tem casos específicos. Então, eu gosto bastante de trabalhar em cima de casos. Formei em computação, e uma das especializações aí, uma especialização que eu gostei muito de fazer foi voltado para a parte de redes, onde tive bastante de segurança também. Então, só apresentando um pouquinho para aqueles que não conhecem. O que é legal de trazer aqui também o Glauco e o Amir é porque o Glauco teve uma passagem muito grande na cadeira de executivo de segurança em empresas, e o Amir já teve passagem por integradores, por alguns outros fabricantes também. E acho que um está na cadeira que quer vender, o outro na cadeira que precisa comprar. Então, tem essa dualidade aqui das conversas que a gente vai explorar um pouquinho também. E agora o Glauco como um empresário também, um executivo à frente de uma empresa de segurança. E mais para frente ele vai apresentar a Bifish para quem ainda não conhece. Trouxe uma agenda rápida aqui também. Eu não quero ficar muito preso a slide, porque eu acho que tem muito conteúdo que não cabe em PPT. Mas só para a gente poder ter uma sequência aqui e começar a falar um pouquinho sobre a Black Friday, por que que ela é um paraíso por cybercrime, quais são os golpes e ataques mais comuns ah, que a gente vê estatisticamente e aqueles que também não são muitas vezes comentados, mas já vivenciados pelo Glauco, pelo Amir e até por quem está nos assistindo aqui. E falando de um elo importante, que é o elo humano, muito se discute sobre a importância dele, se é o mais importante, se é o mais vulnerável, mas eu acredito, na minha visão, ser um asset importantíssimo nessa linha de defesa. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre fortalecimento, awareness e algumas estratégias para proteger negócios durante a Black Friday. E só para contextualizar o começo, né? Por que que a gente escolheu a Black Friday aqui? É justamente porque é o período de varejo, um período que movimenta muita economia no Brasil e como uma grande oportunidade de fazer dinheiro, também é uma oportunidade de fazer dinheiro para o crime, né? Então eu reuni só algumas matérias aqui falando a quantidade de tentativas de fraude que aumenta nesse período curto de 24 horas, o prejuízo que é enfrentado pelas empresas,
e o quanto isso aumenta durante esse período. Eu acho que o Glauco, por ter vivido no segmento financeiro também, deve ter visto coisa muito cabeluda acontecendo. A gente aqui do lado com clientes também, né, Glauco? É um período muito tenso, assim, porque é um período que eles naturalmente já se usa do apelo de promoção, do apelo de oferta, de algo que só vai só hoje, porque realmente é só hoje, é só a Black Friday, que normalmente as pessoas já usam para fazer fraudes, para fazer golpes, e o uso fica associado a algo que as empresas normalmente fazem nesse período. Então, facilita muito a vida do fraudador em colocar o que a gente fala assim, não tem propaganda, não tem promoções absurdas. Nesse dia tem promoções que são realmente absurdas na prática. São poucos, mas tem. E aí os fraudadores usam essa artimanha para fazer esses golpes nesse período de tempo e assim, você não tem como reagir, não tem tempo de reação. Até as equipes de segurança e prevenção a fraudes entenderem o que está acontecendo, correrem atrás, já foi, já passou Black Friday. Então é um período curto que todo mundo se prepara, os atacantes para fazer os golpes deles ali fresquinhos, coisas novas que soltam realmente no dia. E até você conseguir entender e tomar uma reação para isso, muita gente já acabou caindo naquele golpe, né? Então fica um negócio bastante complicado. Muito É delicado de uma, lidar também, né? Pode falar, amigo. Uma coisa que eu acho que acontece, né, Glauco? A gente sempre fala para quando a esmola é demais, o santo desconfiar, né? O É, problema é que no período da Black Friday isso se mistura, né? E a gente não exato. consegue, até como consumidor, olhar e falar, oh, isso é verdade ou não. Paralelo aqui, Bruno, que eu gosto de fazer, é mais ou menos quando vai pescar. Não sei quantos daqueles que nos ouvem aí, se puderem escrever no chat, já foram pescar e tiveram a experiência de cevar antes, né? De jogar lá um pouco de farinha, um pouco de para chamar a atenção. E daí, no meio daquilo ali dos peixes, você coloca uma isca verdadeira. Então, a ideia essa fase é mais ou menos como essa cortina de fumaça, porque existem, como o Glauco bem comentou, promoções das mais diversas aí, né? E são tantas ofertas que é difícil distinguir o que é real do que não é. E eu acho, e pelo menos eu tenho visto, vocês me corrijam se eu estiver equivocado aqui, mas eu tenho acompanhado alguns casos por curiosidade mesmo, não só por entusiasta de cyber, mas o marketing dos caras também é muito bom, né? Eles fazem um investimento pesado, não só na compra de mídia, anunciando no Facebook, no Google e por aí afora, mas eles têm sofisticado muito a produção do que eles têm feito, né? De criar um e-commerce. Antes era um negócio meio sem vergonha, assim. Parece que eles até queriam dar uma chance de alguém não cair porque deixava um errinho ali. Só que isso tem ficado, né? A IA tem possibilitado clonar sites perfeitos, tem dado muita agilidade na criação desse tipo de coisa. E eu vejo que além de fazerem um negócio muito bem feito, eles não aliciam só mais o cara que é técnico, né? Eu já vi relatos de pessoas de marketing que vão trabalhar para o crime porque paga muito bem ali também. E, pô, na cabeça dele, ele não está cometendo crime nenhum. É um emprego, ele não sabe se aquilo está sendo usado, ele pode alegar esse desconhecimento, né? Mas, no final das contas, todo mundo sabe, né? Pois é, né? Um salário que a média paga 5 e lá paga 30 é de se desconfiar às vezes também. Pois é. E com isso as coisas vão tornando mais difíceis pro lado do empresário, pro lado do lojista e principalmente para as empresas que são envolvidas, né? Veem os seus nomes envolvidos num tipo de problema durante a Black Friday, e dentre tantos os problemas, né? Que a gente vê que eles enfrentam de logística, cai o gateway de pagamento, cai o site, enfim. Mas quando acontece uma fraude, os prejuízos são muito maiores também, que vão além do dinheiro propriamente dito. A gente É, fala aí. Bruno, Pode nesse falar. aspecto aí que você falou, desculpa te interromper de marketing, acho que a gente vai ter oportunidade aí no decorrer do papo de comentar alguns cases, mas o que a gente tem visto, pelo menos do nosso lado acontecer, é a automação desse marketing que você falou e da estrutura de fraude. Ou seja, do mesmo jeito que hoje a gente tem uma esteira de produção, de aplicação, que permite que você tenha novidade nas aplicações de forma muito rápida, a gente tem visto isso acontecer com o atacante. Ele sobe sites automatizados para fazer
a campanha dele ou para fazer a pesca dele. Então, esse é um ponto aí. Acho que vão ter alguns casos interessantes, mas quando você citou marketing, eu lembrei disso. Acho que é bem interessante do que tem acontecido hoje, a velocidade que tem sido dos atacantes subirem e apresentarem aí sites falsos. E até complementando essa parte do marketing que é legal, né? Legal assim, legal o pessoal saber, né? Que o marketing, o crime ele tem um recurso quase infinito, né? Que é o dinheiro que eles roubam usado para fazer fraude. Então eles pagam pelos anúncios, pelas divulgações com dados de cartão de crédito roubado. Então, no final das contas, eles estão usando o dinheiro do roubo para fazer mais dinheiro no final das contas. Então, vira uma bola de neve que pro profissional que está tentando se defender, ele não consegue concorrer com aquilo, né? É Pois é isso aí. difícil. E muitas vezes eles posicionam os anúncios tão bem, que fica à frente da marca original, né, do site original que eles estão fraudando ali. E acontece com muita frequência. A gente já viu alguns casos aqui dentro de casa, ah, em que as 22 páginas que apareciam citando a empresa original eram falsas e vinham primeiro do que a original. A 23ª era a verdadeira. Então, e não era uma empresa pequena, a gente está falando ali de alguns milhões de acessos por mês, né? É um negócio surreal de acompanhar. E indo nessa linha do prejuízo, né? Acho que uma coisa que muita gente não leva a ciência é da recuperação da confiança na marca, que é uma coisa importante também, né? E uma marca que tem o seu nome envolvido num escândalo, vamos dizer, né? Ou numa ação massificada, também tem um problema ali de enfrentar que nos próximos 12 a 18 meses ela vai ter o nome manchado, né? A reputação até ela recuperar e quando recupera. A gente tem alguns casos famosos no mundo aí de empresas que tiveram problemas semelhantes e ainda penam para poder se restabelecer aqui. E para a gente poder exemplificar para o pessoal, eu trouxe só alguns exemplos dos golpes e ataques mais comuns. E aí, óbvio, não dá para a gente listar tudo, eu coloquei só alguns exemplos aqui. E eu acho que, não sei se vocês concordam comigo, o principal seriam os e-commerces falsos, né? Vocês têm alguma outra coisa além dessa que vocês têm visto, Glauco e Amir? Cara, eu acho que o WhatsApp, se a WhatsApp. fraude acontecendo pelo WhatsApp, ela tá nas últimas Black Muito. Fridays que eu acompanhei, assim, a quantidade de gente reportando porque ficou um modo muito comum, assim, é um tipo de phishing, né? Mas é o phishing sendo feito pelo WhatsApp, são as promoções que as pessoas recebem para fazer o processo não pelo computador, mas sim pelo WhatsApp ali, que é muito mais sensível, o pessoal tá muito mais acessível ali na hora, então é um outro tipo de golpe que eu vejo que está ganhando força a cada ano, e no Black Friday ele é muito utilizado, assim. Falaram, o A Vitor gente sobre o Face Ads também, que também está acontecendo, mas o WhatsApp eu colocaria como sendo hoje talvez um dos principais meios de fazer isso acontecer, cara. É interessante, né? Você comentou do Face Ads, também teve um participante aqui que citou ele. E uma coisa que a gente vê normal em todos os ataques relacionados à fraude é a necessidade da urgência. Sempre tem um apelo, né, Glauco? Acho que principalmente aí que você tem trabalhado, sempre tem aquele apelo de faça agora, senão você vai perder. Tem essa questão. E uma é o coisa que a FOMO, gente né? observa, e uma coisa que a gente observa, exatamente. Uma coisa que a gente observa é que isso é muito regional. Então, por exemplo, eu lembro que eu estava conversando com um cliente, um parceiro do Canadá, na verdade, e ele falava assim, falava, olha, aqui para nós não pega o WhatsApp. Mas o que o Glauco falou é isso, aqui no nosso meio, no que a gente utiliza muito, o WhatsApp certamente é um ponto importante. Nosso jabuticaba aqui, o WhatsApp é muito Boa, mais do que lá fora. E o pessoal exato. realmente aproveita para aplicar esse tipo de golpe, né? Sim, É, até porque no WhatsApp a gente sempre está disponível, entre aspas, né? Então é muito mais fácil do cara mandar um golpe por ali e faça agora. entre milhões ele acertar alguns ali do que ele, às vezes, rodar uma campanha toda para poder conseguir esse mesmo êxito. Isso E aí. eu trouxe um exemplo aqui de análise que a gente tem feito, e eu acredito que muita gente já tenha ouvido falar de alguns casos semelhantes aqui. É uma marca de suplementos que eu não vou citar o nome aqui, mas
fazendo uma observação aqui, num período fora da Black Friday no ano passado, para um estudo mesmo de caso, eu consegui identificar 2.000, um pouco mais de 2.000 vendas feitas de um produto de R$ 99,90. Só para vocês entenderem, o pessoal juntou um conjunto lá que vinham 6 ou 7 suplementos e vendia por R$ 99,90. Um produto que nunca vai ser entregue, por um preço que é impossível de ser praticado, porque acho que não paga nem o custo da produção daquilo. E durante esse período, foi um pouco menos de 30 dias ali que eu fiquei analisando isso. Eu compilei alguns dados, tanto do Reclame Aqui, quanto o pessoal falou do Facebook, e comecei a reunir alguns anúncios e informações. Esses caras conseguiram faturar R$ 200.000 nesse período, e isso representaria R$ 1 milhão faturado para a empresa verdadeira, se eles estivessem vendendo todo esse kit aqui, assumindo que as 2.000 pessoas teriam comprado, né? E isso não é incomum de ver, né? Se vocês. Depois eu posso deixar até o link aqui, para quem tiver curiosidade de olhar a biblioteca de anúncio do Facebook. Eles têm uma política de transparência muito grande com o anunciante, para você ver o que estão anunciando. E você colocar alguma marca ali famosa, né? Tem uma de cosmético, de uma influenciadora também, que a todo tempo surge um negócio novo e você vai ver vendendo o produto dela que é de 100 por 20, de 800 por R$ 49,90 e frete grátis. E eles estão evoluindo o golpe agora também, né? Que algumas coisas vêm de fora, eles te mandam um e-mail falando que é da Receita Federal e ainda te cobram imposto sobre um produto que nunca foi vendido, que não Não, existe. ô, Bruno, eu vou te falar que esse está acontecendo e ele é real, tá? Faz 2 semanas, no dia do Mindsec, eu estava lá e eu comprei uns negócios importados da China. A moça da China me mandou mensagem na terça-feira à tarde, por e-mail, avisando, falou, ó, sua encomenda chegou no Brasil, ela tá na Receita Federal e você vai ter que pagar a taxa para poder liberar. Tá ok? Ok, normal. Cara, na quarta-feira, 8 da manhã, eu recebo um SMS do Sedex. Olha, Glauco, a sua encomenda de número 1234 tá parada na Receita Federal e você precisa pagar. E, cara, era a minha encomenda. Eram os meus dados. Era tudo. Tinha o tracking todo. Só que o site, Caramba. o site fez. A gente olhou, viu lá. Eu fui até o pagamento para ver, pagamento por Pix, numa conta XYZ, mandei para os amigos dos bancos correrem atrás e derrubar aquela conta. Mas, cara, como é que os caras tinham acesso a essa informação ali em tempo real? Imagina o coitado do ser humano que não é louco que nem a gente, reagindo a um negócio que nem esse. E aí você vai. Qual que era o valor de pagamento? R$ 82. Não era R$ 1 milhão, não era R$ 100.000. Era um Faz valor. sentido, né? Era o valor que eu tinha que pagar. Depois eu fui lá Faz no consultório, eu inacreditável. precisava pagar mesmo o negócio. Mas agora, como é que se põe na pele do ser humano qualquer, que não tem nesse nível de instrução que nós temos, o conhecimento que a gente tem específico? O cara vai pagar. Ô, Glauco, dentro disso, um caso que a gente pegou e vale comentar. Teve um cliente que ele trabalhou com uma API na versão 1 e a versão 1 não tinha autenticação. Então, as consultas lá eram abertas, isso estava extremamente vulnerável, foi apontado em testes e tudo mais. Daí, o que que ele fez? Criou a versão 2 autenticada, segura e tudo mais. Só que esqueceu de tirar do ar a versão 1. Então, o que que o atacante fazia? Ele consultava todos esses dados reais, então o nome, o CPF, o valor da compra, e apresentava real, e era uma porta que estava aberta, que até identificarem que foi aquilo foi um tempo. É justamente esse caso que você falou. Quando não é informante interno, né, que tem lá o caminho, a gente teve casos bem recentes relacionados a isso. Quando não é esse caminho, às vezes a gente tem um recurso tecnológico que está desprovido de segurança e que permite isso, né? Tá? E esse é apenas um dos tipos de golpes que a gente costuma ver. E Glauco, você tem lidado muito com a parte de conscientização, deve ter muito mais informações aí, principalmente a parte de phishing. Tem gente que acha que o phishing evoluiu, é isso? O phishing evoluiu, assim, a tecnologia, hoje em dia, antigamente, como o amigo comentou, assim, o phishing parecia que ele era feito para alguém, a loja falsa, para ninguém cair. Era feio, torto, cheio de erro de português. Hoje em dia, com a IA, eles ganharam um nível de sofisticação absurdo. E eles estão migrando das visões de phishing massificados, apesar que ainda acontece em alto volume,
porque as grandes plataformas, as grandes tecnologias estão com uma capacidade muito boa de bloquear esse tipo de ameaça quando ela se torna muito conhecida. Mas com a IA, eles estão fazendo eles têm uma capacidade de criação de peças e criação de phishings muito maior. Então, eles estão direcionando os phishings para as pessoas baseado nas informações que elas têm do Bruno, que elas têm do Amir, que elas têm do Glauco. Hoje você consegue pedir para o GPT informações das pessoas, GPT, Gemini, qualquer um deles, e ele traz uma série de informações. E eles estão usando isso e eles estão aplicando o que está sendo mais efetivo hoje em dia, é o que a gente chama de spear phishing. É um e-mail, é um phishing, é para o Glauco. E eles estão no nível de sofisticação até maior, quando eles querem fazer uma coisa muito mais com uma efetividade muito maior, eles estão hackeando servidores válidos para poder fazer esse tipo de envio, servidores de agências de propaganda, de marketing, que normalmente têm autorização para enviar e-mails em nome do @bfish, @rainforest, e estão enviando para a Rainforest com esse domínio, para se passar realmente para a pessoa. Então, o nível de sofisticação vem crescendo numa escala absurda e os usuários ainda estão ali sofrendo com esse negócio. Todos os relatórios que você olha, a maioria dos incidentes cibernéticos começaram com um roubo de credencial, com um phishing, com uma instalação de algumas coisas, e assim, é muito comum ainda acontecer, e que nem a gente brinca, exploração do ser humano é muito mais fácil do que explorar a tecnologia. Eu sempre Isso aí. faço a analogia de que o mundo de tecnologia e segurança não é igual a gente vê no filme do Missão Impossível, que o Tom Cruise desce com uma corda no meio um buraco no teto e tá lá, espeta o pendrive no servidorzão lá, que tava virado para fora sem uma proteção, sei lá, sabe-se Deus por quê. É um pouco mais difícil essa vida. Quando você vai no usuário, o phishing é muito efetivo para isso. Cara, você pega a senha, você pega o usuário, você instrui o cara com engenharia social a obter informação. Então, assim, o phishing ele ainda é uma ameaça muito real e os usuários caem. Assim, nos nossos testes, os nossos clientes, as métricas de gente que cai em phishing, elas são muito alarmantes. Dependendo se você fizer um teste utilizando coisas muito específicas, coisas que são muito pontuais da empresa, que tem um timing muito bom, e é como os atacantes estão fazendo, os indicadores são alarmantes, assim, de gente. É muito rápido, as pessoas ficam negociando com o sindicato de aumento, é uma promoção, é uma mudança estrutural na empresa, é uma festa de final de ano, um convite, ainda é muito apelativo e as pessoas caem. Então, assim, o phishing, ele ainda é um perigo real e ele vai continuar acontecendo, porque as pessoas ainda usam os e-mails, o e-mail ainda é grande parte das empresas utilizado como forma de documentação, como meio de comunicação oficial, mas os outros tipos de phishing estão mudando. Como a gente falou, tem o SMS phishing, que é o smishing que acontece, tem phishing por WhatsApp, tem QR phishing Code. por QR Code impresso, que o pessoal coloca e espalha, tem o USB phishing, que os caras espalham ainda para você colocar no computador. Então, assim, o phishing, ele tá só mudando, mas ele continua sendo uma ameaça constante que eu não vejo ela ganhar respiro tão cedo, assim. Enquanto houver gente do outro lado com essa suscetibilidade, por isso da importância de conscientizar as pessoas, as ameaças vão continuar acontecendo e os ataques vão continuar fazendo uso disso aí que tá sendo, ainda é efetivo. É. Eu só pegando um comentário aqui, Glauco, que teve de um dos participantes, eu achei interessante, é a questão do psychological operations, né? Ou seja, a questão da engenharia social e de mexer com o psicológico da pessoa, isso é algo que é utilizado há muito tempo. É. É utilizado tanto para treinar na parte militar, como também para ataque, né? Então, os dois lados utilizam muito essa pressão psicológica. E essa questão da engenharia social e do treinamento que o Glauco comentou é fundamental. A gente tem que estar batendo e falando e divulgando isso, porque isso se torna um elo mais fraco, como a gente vai discutir aí. Então, essa questão, engenharia social treinar o usuário da ponta é extremamente importante. E falando no usuário, né? A gente entra na parte que eu falei aí sobre o elo humano na linha de defesa, que a gente falou de ser vulnerável também, como seria uma aplicação, como seria um hardware. Né, na opinião de vocês, o ser humano é o elo mais fraco, é o mais importante? Como que vocês definiriam?
Cara, eu gosto de dizer que ele é o elo mais importante porque ele está envolvido em tudo. Sim, ele está como usuário ali na frente, como a gente falou dos phishings e tal, mas ele também está no técnico. Assim, as tecnologias hoje têm uma capacidade de proteção muito grande. Então, se você, por exemplo, pegar uma tecnologia robusta como a de vocês, como outras fortes que tem no mercado, e souber o que você está fazendo com ela, configurar ela direito, você vai tornar a vida do atacante muito, mas muito difícil. Então, para mim, o elo humano ele está envolvido não só porque ele caiu no phishing, mas também a necessidade de capacitação e conhecimento, que é ele que está operando, é ele que está respondendo ao incidente, é ele que está monitorando a sua rede, é ele que está configurando os equipamentos de segurança e tecnologia que você compra. Na minha visão, ele é a primeira linha de defesa, ele tem que ser em diversos aspectos. E capacitar o pessoal do ponto de vista em o que ele pode fazer para a empresa ser mais segura, foge também das questões relacionadas ao phishing e ao usuário normal. A gente tem que voltar também um pouco os olhos para os times técnicos e capacitar esse pessoal e exigir com que eles façam um trabalho, e eu, como executivo, sempre fui muito chato com meus times por conta disso, de tirar o máximo das tecnologias ali antes de querer buscar uma tecnologia da moda diferente, moderna e por aí. Porque no final das contas, o que a pessoa consegue fazer com a tecnologia que ela tem dentro de casa, talvez ela nem precise comprar uma tecnologia nova, e ela vai trazer um nível de proteção, um nível robusto de, de, de blindagem para o seu ambiente muito, mas muito grande. Então, assim, eu acredito muito que ele tem que ser realmente a primeira linha de defesa. Muito bom, muito bom. Amir, tem que se dar uma caidinha. É, dei uma caída, mas peguei parte do Glauco. Eu acho que a ferramenta é importante, é algo que de fato é importante, mas a gente tem outros pilares aí no tripé, se a gente considerar que a gente vai comentar, mas um deles é esse elo do ser humano, né? Essa linha. E tem que ser algo a ser aproveitado de ambos os lados, né? Então tem que ser olhado não só para a ponta, mas também, como o Glauco falou, para os times internos, para eles extraírem o máximo da tecnologia. Teve uma pergunta aqui bem interessante no chat de um dos participantes, que é assim, puxa, durante esse período da Black Friday, com o aumento repentino do volume, de forma geral, a pergunta foi como separar nessas soluções o que é real e o que não é. E como o Glauco falou, tem muita ferramenta que possibilita identificar fingerprint de usuário, características do usuário para ver que de fato ele não é um robô. A gente vê isso e a gente até de certa forma sofre, entre aspas, com isso, né? Ah, tem que responder várias vezes que aquilo é um carro, quais são os carros que estão na imagem, aquilo que a gente vê aí no dia a dia. Mas efetivamente, se isso não tiver bem configurado e não tiver extraindo o máximo, torna-se um problema. Eu acho que a questão aí que da pergunta até e do comentário que foi feito é tem que se usar diversas camadas, né? A teoria lá da cebola, né? Senta e chora com camadas de segurança. Tem que utilizar aí cada uma dos elos, começando pelo elo humano, com treinamento, com capacitação, com mudança de cultura, indo para processo. Então, opa, quando você vai clicar lá e recebeu alguma coisa que você não pediu, olha, o Glauco mesmo citou o exemplo aí da questão da liberação da taxa alfandegária. Pô, olha, vai no site, verifica com a pessoa que você tem tratado, manda o e-mail para confirmar. Então, esse tipo de coisa relacionada a processos que se devem ter baseados na cultura. E por último, acho que não menos importante, trabalhar com tecnologia em aspectos diferentes, né? Olhando tanto para o que ela pode filtrar, e daí existem várias técnicas para tentar identificar o comportamento anômalo dentro do tráfego que está passando, como também para prevenir. Opa, o que está acontecendo desse site subindo aqui com um caractere, como foi citado aqui, cirílico, e que não tem nada a ver. Então, eu acho que a questão do elo humano é o começo, é um ponto. E não é, como bem o Glauco comentou, não é só o treinamento do usuário da ponta, é o treinamento do time que atua nisso para extrair o máximo e para conscientizar o máximo para que possa ter uma proteção efetiva, né? E mesmo assim, não vai ser 100% como a gente sabe em segurança, né?
Não existe 100%, né? E Não. você diria então que o caminho chave para isso seria conscientização, Glauco? Eu acho que é conscientização do sentido bem amplo, como a gente comentou, né? De fato, você conscientizar os usuários sobre quais riscos que eles estão expostos, qual que é o papel dele dentro dessa jornada de segurança na prática, e conscientizar também as outras pessoas da organização, os times mais técnicos, sobre o papel deles, que todo mundo, dentro de uma estratégia de cibersegurança, e aí o CISO, o pessoal responsável pela frente, tem muito claro isso e ele fala bastante sobre essa questão de que a segurança ela tem que ser uma responsabilidade de todos na empresa, ela é uma responsabilidade compartilhada. A gente não pode deixar que somente o time de segurança, os heróis da segurança ali, a meia dúzia de pessoas frente aos milhares de empregados da companhia, tenham essa responsabilidade. Os riscos cibernéticos, eles são de responsabilidade das áreas e não das pessoas. Então, é nosso papel como profissional da área conscientizar, criar cultura, para que todo mundo saiba o seu papel e saiba o que ele tem que fazer para tornar o ambiente mais seguro desde sua concepção, é estar junto com os times de projetos, os times de desenvolvimento de inovação, saber que tem que levar em consideração a parte de segurança, é o usuário da ponta ali, assim, a pessoa da recepção da empresa, as secretárias, a pessoa do back-office, saber que eles são alvos e que eles também podem ser alvos de ataque. Os próprios executivos que têm muitos ainda têm aquela mentalidade de não, eu sou o executivo, a empresa tem que confiar em mim, eu não tenho que ter os controles, o meu computador pode querer fazer qualquer coisa, eu tenho que ter liberdade. E pelo contrário, eles são o pote de ouro, eles são o alvo mais legal, mais bacana que a empresa inteira pode ter. Então, assim, eles têm que estar consciente disso, e isso você só consegue atingir com um processo de criação de cultura. Então, conscientizar é chave para que você, no final das contas, vire uma cultura que faça parte do dia a dia da empresa. Todo mundo preparado, todo mundo treinado, até para o pior, você tem que treinar as pessoas a como responder um incidente. E as pessoas de outras áreas, né? Assim, eu sempre fiz muito exercício de tabletop, ali, aquelas conversas, simulação de incidente cibernético, e o pessoal fala assim, mas eu estou fazendo o quê aqui? O pessoal de outras áreas, do comercial, do jurídico, do recursos humanos, isso é problema de tecnologia e segurança. Fala, não é, espera que sua hora vai chegar. E aí, num determinado cenário, fala assim, ô, senhor do comercial, o seu cliente está te ligando porque você está impactando o serviço deles com a nossa indisponibilidade. O que você fala para ele? Ele vai ligar para você, não é para mim. O recursos humanos, você tem que comunicar aos funcionários aqui que a gente vai ficar fora do ar por 3 dias, pode todo mundo tirar férias. O que você vai falar para esses caras? Jurídico, ó, você tem que falar com o regulador, relações com investidores, tem que falar com os investidores, explicar o que está acontecendo. Não é papel do CISO, as pessoas não entendem o seu papel na resposta a incidente. E a gente quer evitar também que o bonitão tire aquela selfie da tela do computador com o pedido de resgate do ransomware e coloque no Instagram, né, cara? Então, se as pessoas não estiverem conscientes de que isso é ruim, não é bacana. E isso só trabalha se você for criativo e escrever realmente e trabalhar muito a questão da construção até ela virar uma cultura. E, ô Glauco, essa questão de cultura, até aproveitando ó, a tua experiência, muda muito conscientizar de uma empresa pequena para uma Big Corp? O que Ah, muda de desafio de uma empresa, sei lá, com seus 50, 100 funcionários para uma empresa que tem lá os seus milhares de funcionários, né? eu vejo que assim, a empresa de milhares de funcionários, elas são várias empresas. Então, quando você fala sobre treinamento, você fala sobre conscientização e capacitação, as pessoas entendem as coisas de forma diferente, são acessíveis de forma diferente. Quando você pega uma Big Corp, a cada área acaba sendo quase que uma empresa separada, ela tem o seu modus operandi. Então, para quem está fazendo a conscientização, ele precisa ter apoio de ferramental, apoio técnico, de gente especialista para você falar, putz, no time do marketing eu chego assim, no time comercial eu vou chegar de uma outra forma, por um outro canal. Então, você tem uma dificuldade maior, lógico, essa dificuldade ela vem aliada a uma maior capacidade de recursos, um maior suporte organizacional para fazer com que isso aconteça, mas ela exige que o profissional que está criando esse plano de conscientização, esse programa de cultura de segurança, tenha essa percepção e saiba dividir os esforços para que se torne mais efetivo quando chega em cada uma das áreas específicas. E isso, quando você vai para uma empresa pequena, não acontece tanto. São menores, são estruturas mais enxutas, que as pessoas se conversam mais. O peso, quando você consegue fazer com que o CEO da empresa ele está em contato direto com pessoas muito próximos, os executivos. Então, a conversa flui muito melhor
e você consegue engajar as pessoas de uma forma mais personalizada, é mais fácil de fazer isso, as pessoas estão mais próximas. Lógico, tem as dificuldades de restrição orçamentária, tem que buscar uma plataforma ou uma forma de fazer essa conscientização que encaixe dentro da realidade da empresa, sim, mas existem formas de você fazer que não são caras, não são tão complexas assim, e você consegue atingir o objetivo de começar uma jornada de criação de cultura, porque isso aqui é uma jornada. Ela tem que ter início, ela tem que ter constância, e ela não tem que ter fim, porque não é natural para as pessoas entenderem questões relacionadas a risco cibernético. A gente entende porque a gente é da área. As pessoas, se você falar com elas daqui a pouco, daqui a 2, 3 dias, ela já não lembra mais daquele assunto. Então, você tem que ter a constância de falar com as pessoas ali e trabalhar esse processo de jornada de criação de cultura. Assim, na minha experiência, eu vejo que as jornadas que eu fiz de criação de cultura de segurança, elas começaram a dar efeitos de verdade mesmo no segundo ano. No primeiro ano é um trabalho de bater martelo ali, assim, da pessoa começar a prestar atenção. Mudança de cultura, ela acontece realmente dentro ali do segundo ano, dali para frente, é uma jornada que o tempo inteiro, porque os ataques mudam, as coisas evoluem, as necessidades da empresa mudam, o negócio muda, então você tem que estar sempre comunicando as coisas de segurança, desde o mais básico de, pô, presta atenção na senha, não compartilha, não se conecta na rede Wi-Fi, até as coisas mais conectadas ao seu negócio e que você precisa da participação daquelas pessoas. Então, a dificuldade, ela existe, e em toda empresa tem a sua dificuldade, tem a sua cultura, e o que eu falo que o mais acertado para o profissional de segurança que está criando esse processo é se plugue na cultura da empresa, faça com que a segurança seja parte da cultura organizacional e não queira criar a cultura da empresa, a cultura de segurança apartada dos demais. Você vai arrumar briga com o RH, briga com o pessoal de comunicação, e você não vai ter o suporte que é o que se precisa. Então, é uma dificuldade grande, mas tem viabilidade de se fazer em todos os portes e começando de forma bem tranquila. Boa. E o pessoal fica indignado aqui quando cai no teste do phishing, tem que fazer o cursinho de 4 horas, o pessoal fica com medo de demissão. Existe um- alguns lugares que pregam essa cultura do medo? Pô, vai ser demitido se cair no negócio? Como que. Cara, e tem empresas, por incrível que pareça, que tem isso dentro de política corporativa. Empresa grande. Assim, gestão de consequências levada ao pé da letra, só consequência ruim. E o que eu não acredito como sendo um modelo. E assim, como se você mandar embora um cara, você vai trazer outro que não vai cair no phishing, que já vai vir altamente capacitado em segurança da informação. Não vai. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ser, ela tem que investir, a empresa tem que investir na pessoa em termos de educação contínua, como a gente está falando aqui, para que ela realmente entenda e ela mude a chavinha. E se ela cair na questão do phishing, que ela passe por treinamentos, que ela passe por capacitações e que vão fazer com que ela se torne um ser humano melhor, um ser humano mais bem preparado no futuro, nem que ele sofra mais. Assim, que o treinamento dele vai ficando cada vez mais exaustivo para a pessoa realmente aprender. Mas tem que ter isso aí. Tem empresas que colocam, como eu falei, isso na política corporativa. E não colocam, e é um outro ponto que é bem ruim, né, assim, que eu vejo, a questão do reforço positivo, de a gestão de consequência positiva. Assim, putz, o Amir é um cara super consciente, ele reporta os phishings, ele não clica, ele é participativo. Por que eu não posso fazer um processo de dar um agrado para o Amir, mandar um e-mail para ele, mandar uma mensagem no Teams, no Slack, parabenizando ele? Se a empresa tiver recursos, fazer um modelo de gamificação que dê um prêmio, dê uma mochila, dê um voucher, um ingresso de cinema. E a gente usa a nossa criatividade, cara. Eu cansei de fazer campanha de conscientização dentro da empresa usando o brinde que eu peguei em evento. Ia para evento, fala, hoje é o dia da sacola. Vou com mais 2, 3 caras para o evento, a gente vai sacolar, vai pegar um monte de agenda, caneta, o que tiver de brinde, porque camiseta, depois eu vou distribuir isso para lá dentro como parte do processo que eu não tinha recurso para comprar e fazer segurança, condição interna com a marca da empresa. Cara, use a criatividade e faça. E as pessoas gostam, se sentem motivadas quando ela tem esse reforço positivo, assim, é um quê de gamificação? Pode falar que é uma gamificação, mas eu acredito muito mais no reforço positivo para que você tenha essa questão de educação continuada, como você está escrito aí, com conteúdo personalizado, comunicação simples, onde você fala jargões, você tem que conseguir conectar com a vida das pessoas e jogar os exemplos positivos para que as pessoas reverberem. Reverbera muito bem também o evento, o positivo do cara, falar, putz, ó, eu fiquei engajado aqui, fiz os negócios, ganhei esse squeeze, ganhei esse negócio. As pessoas se sentem motivadas por isso. Mas tem um ponto que também não pode virar uma armadilha, né? Assim, o pessoal, que é
eu falo que não é o cara que tem mais pontos no seu game de segurança que é o seu profissional mais seguro. Você tem que olhar Uhum. porque esse cara pode estar gerando um monte de ruído, um monte de barulho nas ferramentas de segurança e tá bonitão na plataforma lá, falando que fez todos os cursos, não caiu nos phishings, reportou e continua fazendo cagada no DLP, mandando e-mail que não deveria, conectando onde não deveria. Então, essa visão de risco humano ela é chave para que você consiga virar esse papel e realmente olhar direcionar os esforços para quem você precisa. Excelente. Aproveitei até para tirar dúvidas que eu tinha aqui, minhas mesmo. E aí, a gente falando da pessoa, né, do elo, da tríade ali de processo, pessoas e tecnologia, agora a gente fala um pouquinho também da tecnologia, né, o Amir? Quando a gente está falando de um período de alta movimentação, né? A gente está falando de aumento no tráfego, aumento de ameaças, você precisa ter uma disponibilidade maior. E os times de tecnologia fazem aquelas mega operações de virar à noite, ficar junto ali monitorando só, aqui todo mundo acompanhando venda, ver o que está acontecendo na operação. E eu não sei dizer tanto se o que acontece nesse período são mais as tentativas de ataque ou se são as coisas que passam despercebidas e que vão sendo construídas pouco período antes da Black Friday, como o Glauco mencionou, dos sites fraudulentos, né? E aí eu trouxe aqui aquele meme do Homem-Aranha, um apontando para o outro, de que se o criminoso ele pode se parecer com a sua empresa, por que que ele precisaria invadir, né? Já que ele consegue criar um e-commerce para vender um produto igual ao teu por um preço mais barato e fazer golpe. Às vezes, o esforço que ele vai ter para invadir ou tentar te tirar do jogo não é tão, não é tão eficaz assim. E aí, Amir, você estava falando ali de alguns exemplos, né? Acho que alguém até citou aqui. Se você quiser falar um pouquinho dessa coisa do alfabeto cirílico, ah, dos domínios falsos, redes sociais falsas aqui, que a gente tem acompanhado bastante esse assunto também. Esse ponto é interessante, Bruno. Eu vou tentar fazer um link aqui com uma pergunta, comentário que veio aqui também. Ah, a ideia é se passar com aquilo que possa confundir o olho, confundir a percepção em vários aspectos diferentes, como o Glauco falou. Então a gente tem vários caminhos diferentes aí que o atacante vai tentar abordar e, consequentemente, a gente vai tentar ensinar a se proteger com o e-mail que chega, com a informação que vai e por aí afora. Um exemplo que a gente vê bastante é a alteração do domínio. E normalmente ele é o começo, tanto para um site fraudulento como para um e-mail que vai ser enviado. Cria-se um domínio parecido com aquele que é o real, justamente aí no meme que você citou do Homem-Aranha, para confundir o olhar do usuário da ponta e, consequentemente, ele clicar. E vem um comentário aqui interessante, em forma de pergunta, que foi sobre um e-mail que essa pessoa que comentou enviou, na verdade, aqui até está como um participante anônimo, que foi de um grande banco falando: olha, você vai receber uma pesquisa de SMS enviada pelo nosso canal oficial com número tal. Será importante a sua participação. Repara que nesse caso aqui, Bruno, é o que você falou de uma jornada no sentido do ataque. Eles podem gerar um e-mail para depois vir com a pergunta na sequência. E o que é interessante é que quando a gente olha para esse e-mail, ele é muito parecido com o e-mail da instituição real, né? O que eu vou fazer então? Se eu estou olhando, o e-mail é parecido, o domínio é parecido, como que a gente vai tirar essa dúvida? E daí, a primeira coisa é deixar de ser passivo, né? É deixar de simplesmente ir lá e clicar. Então, um ponto interessante é pega isso e joga no Google. Pega esse número de SMS com essa instituição e pergunta no Google ou mesmo aí no chat GPT se isso tem sido normal. Porque você vai encontrar reclamação sobre esse número. Quando você faz isso, você consegue identificar. E às vezes você vai olhar para características mais específicas, você descobre um determinado caractere diferente
dentro do nome do domínio, né? Esse exemplo da Microsoft aí, ele é bem persuasivo, porque dependendo da fonte que você está usando e da distância que você está, né, da letra, RN com M fica igual em termos de caractere. Se você olhar dependendo da fonte aí, isso passa desapercebido. Então, um ponto importante, Bruno, dentro do que você falou vai ter caractere diferente, vai ter alfabeto diferente, mas não acredita só no que você está recebendo. Antes, valida, desconfia, conversa com o seu amigo, como o Glauco falou, né? Você tem uma rede lá, conversa com o seu amigo, pergunta, vai no Google. Essa mesma informação aqui, se você digitar no Google, você vai ver que o SMS tem reclamação no Reclame Aqui, você vai ver que tem divulgações anteriores de fraude. Pô, então eu não vou clicar, não vou confiar, não vou responder a pesquisa que virá. A recomendação geral, desconfia, cara. Quando você É, bater o olho, tá vindo de graça o negócio e promete algo que é absurdo, desconfia. eu vi de um CISO do banco uma vez e ficou para minha cabeça para sempre que é o seguinte: falando de assunto bancário, se você não solicitou, ignora. Eu segui a risca. É Então, isso aí. ajudou a viver bem mais tranquilo com isso, Eu né? tive uma vez que me ligaram, aí me ligou um número, eu não atendo, o número que não tá na minha agenda. Aí me ligou de novo o mesmo número, e me ligou de novo, falei, cara, terceira vez vou atender, né? Aí uma moça, olha, senhor Glauco, falei, então eu precisava confirmar os dados do senhor para fazer um procedimento aqui. Eu falei, não. Aí ela, não, mas eu preciso. Eu falei, mas eu não vou te passar. Aí ficou aquele papo de louco, aí ela falou assim, falou, olha, eu te entendo, mas eu recomendo que o senhor procure pelaquela Secretaria Nacional da Fazenda, porque existe um débito no seu nome e eu estou ligando para falar sobre ele com o senhor. Procura no site oficial e liga. Eu falei, ué, acho que tem um ponto aí, né? Vou fazer esse negócio. E realmente tinha um débito. Mas a abordagem foi tão fraudulenta que eu não fui para frente. E se eu não tivesse ido atrás, talvez eu tivesse tido um problema um pouco maior do que esse negócio, né? Mas acho que a proximidade com o mundo real faz com que as pessoas caiam, né, no final das contas, né? Estão E vivendo uma olha que Matrix, legal, né, né? Glauco? Nesse exemplo que você deu, a pessoa tinha o treinamento de te ensinar a falar, vai no site real. Ela É, teve essa sacada de falar para poder te convencer a de fato ver que era um problema. Eu acho que isso a gente tem que pegar nessas campanhas, como usuário final, como regra. Né? Outro dia, bem próximo, gente bem próximo a mim, meu irmão me mandou um e-mail falando: Olha, tá aqui, a gente recebeu esse e-mail. Eu falei, não acredita no que você está olhando em termos de nome lá do e-mail, porque isso tudo é manipulável. Você consegue trocar o cabeçalho do e-mail de forma muito fácil aí. A gente, em curso de MTA, a gente trocava fazendo um telnet, colocando o nome do que queria dentro do envio. Esse tipo de coisa é fácil, então desconfia e vai atrás como o Glauco fez, vai na fonte real procurando. Daí, se for, cara, de fato eu tenho que agir, eu tenho um problema, né? Isso. E aí eu trouxe aqui também para exemplificar alguns tipos de fraude de marca que a gente já vem conversando, na verdade, desde o começo aqui do nosso webinar, né? A gente falou aí dos domínios falsos que vão trocando um caractere por outro, é, dos perfis falsos de anúncios que vão sendo feitos dentro do Meta, dentro do TikTok, dentro do próprio Google, e se aproveitam da credibilidade desses veículos para poder veicular anúncios falsos, né? Não tem uma regulação ali muito rígida que acabe banindo esses caras, muitas vezes demora um tempo até que eles tirem do ar. E o Glauco falou ali do smishing, de WhatsApp, que é algumas coisas que vem acontecendo. E eu só queria, antes da gente partir para o encerramento aqui, mostrar um exemplo do que a IA tem feito. Acho que muita gente já deve ter visto algum deepfake, visto alguma coisa do tipo aqui, mas só para mostrar aqui um exemplo do nível que a gente tem vivido. Deixa eu ver se está indo aqui. Acho que mesmo sem áudio tá dando para entender, né? Está indo sem áudio? Tá indo sem tá. áudio, mas acho que tá dando para entender. Acho que se É. contar o contexto dá. Ah, tá bom. Só para contextualizar, eles pegaram um vídeo do Luciano Heng, pegaram uma IA para clonar a voz e colocaram contexto durante as enchentes que tiveram no Rio Grande do Sul, né? O momento que está todo mundo se unindo, fazendo ações para ajudar a reconstruir ali a região.
E aí pegaram um vídeo dele falando que ele se juntou com fabricantes de ar-condicionado e iam vender todo o estoque de ar por R$ 149,90 a unidade, né? E colocou um vídeo de um galpão cheio de ar-condicionado. A voz é muito similar a dele, porque hoje em dia, com 3 segundos de áudio de uma pessoa, você já consegue fazer uma clonagem bem parecida. E por ser uma pessoa pública, deve ter muito mais minutos de áudio que eles usaram para treinar. E fizeram isso. Colocaram lá promo, Avan, enfim, teve um monte de gente que comprou o produto, né, que não é impossível de ser vendido por esse preço, e inclusive que manifestou até a mudança do próprio Luciano Heng, que ele era uma pessoa muito exposta politicamente, vamos dizer assim, dele ir até uma emissora, né, de rede nacional falar, olha, não sou eu ali, aquilo é um golpe, não comprem, não acreditem nisso que vocês estão vendo, ah, e, e gera prejuízo. E ele não é o único, né? Tem vídeo aí do Nicolas Ferreira também vendendo Starlink, tem uma série de bizarrices que a gente vai encontrando e vendo por aí. Nesse ponto, Bruno, acho que cada vez mais a gente vive, isso não é de hoje, né? Isso vem de muito tempo numa sociedade da mentira, né? A gente sempre tem dificuldade e cada vez mais de distinguir o que é real do que não é, porque é tanta mentira que tá envolta e se acaba tendo esse problema. Tanto na imagem, hoje em dia com IA, como também na questão do escrito, precisa tomar cuidado. A gente teve um exemplo ali que um participante nosso escreveu de Amazon.com com um caractere cirílico falso e um outro com real. De novo, recebeu, pega esse mesmo link, em vez de clicar nele direto, copia o link e troca você para Amazon.com. É uma forma de você validar se aquele link é válido, se aquilo de fato é real. Então, de novo, é essa ação. Poxa, tá aparecendo alguém falando que tá vendendo ar-condicionado com uma pressão de compra porque tá passando por uma fase difícil. Vai ao contrário, não acredita no que está vendo, vai no site para ver, oficial para ver se vai, digita na rede da própria pessoa, manda mensagem para a própria pessoa, porque isso acaba tendo, hoje em dia, surtindo efeito em termos de validação, né? Acho que são esses pontos aí que você falou, mais os exemplos que a gente está vendo do pessoal enviando, que são bem complicados aí, que a gente precisa tomar uma atitude não uma atitude reativa de clicar e depois ver o problema, mas proativa no testar, pegar aquilo lá, copiar e validar. Excelente. Bom, para a gente chegar no encerramento aqui, Glauco, ah, fica aberto espaço para você falar aí sobre a Bifish, o que que vocês fazem. Tem um QR Ah, Code legal. também, o pessoal entrar em contato ali com vocês, poder conhecer um Não é pouquinho o Fish. mais. QR Code Não é não é o Fish. Não, obrigado aí pelo espaço, Bruna Mira. Assim, a Bifish é uma plataforma nacional, né? Nós criamos ela aqui tem 1 ano e meio. O nosso foco é apoiar as empresas na jornada de criação de uma cultura de segurança através de treinamentos, através de um modelo de comunicação recorrente, contínua, flexível, e também dos simulados de phishing por e-mail, por SMS, por QR Code, por USB. A gente consegue fazer um apoio para as empresas de todos os portes, todos os segmentos, todos os bolsos e gostos, como a gente fala, para conseguir ter esse suporte de uma plataforma e começar um movimento de criação de uma cultura de segurança. Então, a gente consegue entender a necessidade das empresas, entender o que ela precisa naquele momento e apoiar e dar um suporte tecnológico ali para que a pessoa consiga desenvolver um mecanismo, desenvolver um processo de criação de cultura, fazendo os testes, fazendo a validação de quantos usuários delas estão caindo em campanha de phishing, estão fazendo um bom uso, definindo treinamentos obrigatórios. A gente sabe de muito movimento do mercado de que as empresas precisam e estão sendo cada vez mais cobradas por treinar e por capacitar os seus usuários. Então, a gente desenvolve na nossa plataforma diversos formatos, formas e tipos de treinamentos em modelos mais tradicionais, tipo aula, vídeos, pílulas, games, que a pessoa pode utilizar para reforçar as necessidades de segurança, reforçar as boas práticas das empresas. Então, a gente tá com essa jornada de
suportar as empresas, de dar um suporte tecnológico no processo de criação de uma cultura contínua de segurança e que seja o start de uma jornada, ou até para quem já tem uma outra plataforma, ou quem já faz esse tipo de trabalho, conhecer a Bifish, conhecer a nossa abordagem, aquilo que a gente entrega, as nossas questões empresa nacional, tem um apelo de custo bastante interessante que viabiliza para que empresas que não têm um orçamento tão grande, ou para quem tem um orçamento já destinado a isso, consiga fazer uma melhor utilização, fazer um uso mais completo desse recurso, mantendo a qualidade, mantendo o suporte de uma plataforma e talvez diversificando essas ações, podendo fazer outras coisas com o mesmo orçamento ou até mesmo entregando um save. Então, basicamente é isso que a gente procura entregar e como a gente está ajudando as empresas. Maravilha. E Amir, quer falar um pouquinho aí da Rainforest para o pessoal que está por aqui também? Quero sim. Primeiro, e de novo, agradecer o Glauco. Sempre que a gente tem oportunidade de fazer uma conversa juntos, eu acabo aprendendo bastante e acaba sendo legal para encontrar também, reencontrar, né, e ter a chance de conversar. A gente teve um papo legal para aqueles que quiserem também ver, fica o convite no Arena Rainforest, né? Se procurar lá no YouTube. O Bruno vai colocar aí também. Tem um papo junto com o Glauco, eu conto um pouco da história dele. Também a gente tratou ali de temas interessantes. Então, fica o convite e meu agradecimento aí ao Glauco. E com relação a Reinforce, a gente tem uma atuação em dois pilares diferentes, tanto naquilo que já aconteceu e a gente precisa agir o quanto antes para evitar que se torne um incidente, como também com uma ação de prevenção, de atuação, para que aquilo não vire um problema dentro da empresa. Então, a gente é uma empresa de segurança cibernética com esses dois olhares. No olhar do que já aconteceu, a gente tem o pilar de brand. E esse pilar de brand ele vai atuar muito com essas questões que a gente tratou aqui hoje de fraude, relacionadas à fraude. Então a gente vai olhar site parecido, publicação em rede social que fazem menção à empresa, vazamento de credencial, vazamento de código, são extremamente importantes e muitas vezes é um primeiro ponto aí para um ataque ocorrer. Então isso, junto com a Bifish, e por isso até da parceria da gente estar falando e comentando junto, traz a conscientização e traz também a proteção para acompanhar domínios fraudulentos aí. Em outro pilar também que a gente atua, a gente vai olhar, por exemplo, para o código. Será que o desenvolvedor está se preocupando de fato com o processo de desenvolvimento e garantindo segurança? Essa é uma outra visão que a gente tem. Fica o convite para visitar. A gente tem uma série de ações também, de promoções da plataforma relacionadas a essa etapa aí. Fiquem tranquilos que não é fraude, tá? Então procurem a gente, converse com a gente e a gente pode aí divulgar essas promoções que a gente está tendo. Obrigado aí, Bruno, tanto pela organização como pela estrutura. Fica à vontade para a finalização. Bom, só agradecendo aqui, Glauco, todo mundo que esteve presente. Sempre uma honra poder trocar essa ideia aí com você, Amir e Glauco. E nos vemos na próxima empreitada que a gente vai inventar junto aqui ainda. Obrigadão, pessoal. Boa quinta-feira para vocês. Obrigado, pessoal. Valeu, até mais. Valeu. Obrigado, Glauco.